Shalom, vou trazer hoje um pouquinho, do meu entendimento sobre Mateus 5 e Mateus 6. Mas eu queria fazer só uma pequena oração para a gente poder iniciar esse tempo de estudo. Senhor Deus, Pai eterno, Pai querido, esteja presente, Senhor, neste momento, neste tempo, que a gente venha sentir a Tua presença, Senhor, nesta mensagem, que a gente venha entender, Senhor, então derrama da Tua sabedoria sobre cada uma de nós, meu Deus, que está aqui reunida. Que o Senhor venha, meu Pai, se fazer presente, tanto lá quanto cá. Que os nossos olhos venham se abrir, Senhor, e que qualquer escama que ainda esteja, Senhor, possa cair na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor venha nos trazer, Senhor, essa palavra, que ela venha cortar tanto cá quanto lá, que ela venha, Senhor, nos trazer um aprendizado, que a gente venha sair daqui cheio do azeite, transformada pela Tua presença, que o Senhor venha poder falar, Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então eu vou começar aqui com Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é dela. Pobres em espírito não significa a falta de fé ou de espiritualidade, significa a humildade espiritual. Reconhecer que somos espiritualmente carentes, que precisamos de Deus e que não conseguimos viver de forma plena e justa apenas por nós mesmos. Então, essa palavra ela vem nos trazer um despertar, onde a gente reconhece que a gente é pobre sim de espírito, que a gente precisa de Deus. A gente precisa da palavra, a gente precisa crescer em fé, a gente precisa todos os dias crescer no Evangelho. Porque não é todos os dias que a gente está 100% acordando aquela vontade de orar, de adorar o Senhor. Não é todos os dias que a gente está igual. Cada dia é diferente, cada notícia que a gente recebe de forma diferente. Então, independente de como esteja sendo o seu dia, de como esteja sendo a sua semana, lembre, você tem um Deus que cuida de cada detalhe da sua vida. Você tem um Pai que está todo o tempo ao seu lado, esperando você falar com Ele, esperando você conversar com Ele. Então, essa palavra não significa que você é pobre de alguma coisa, mas que você deve ser sedento por Deus. Você não é pobre de fé, não, você está sedento por Deus, você está querendo cada vez mais estar próximo a Ele. Então é isso que essa palavra ela vem nos trazer. Busque ao reino de Deus, busque ao Senhor. E como é que se busca ao Senhor? Buscando a palavra, lendo a palavra dia após dia. Não significa que você vai ler a Bíblia inteira em um dia, não. É você ler uma parte e você meditar. O que é meditar? É você pensar naquela palavra. É você começar a ler e dizer, Senhor, o que é que significa isso? O que é que essa palavra quer dizer? Por que espiritualmente pobres? O que isso quer dizer? Você confrontar o Senhor, você colocar aquele desejo, não é você escutar como as pessoas ficam na sala de aula. Escuta o professor falar, depois esquece. Não. A palavra de Deus ela deve ser guardada na tauba do nosso coração. Pois chegará um tempo em que a gente vai precisar dessa palavra na ponta da língua. Então a gente precisa guardar cada palavra de Deus. Como a gente assiste um filme, a gente não lembra das cenas, a gente não lembra daquilo que aconteceu, a gente fica querendo contar para as pessoas e tal. Então, assim também é a palavra de Deus. Você deve almejar, você deve querer, você deve estar ali sedenta todos os dias pela palavra de Deus. E aqui continua. Deus, Ele quer que estejamos todos os dias cheios do azeite. Então, busque a Ele todos os dias. Pois lembra de Daniel? Ele orava 3 vezes ao dia. Então, Daniel, ele poderia simplesmente dizer, Deus está comigo, Deus é meu Pai, não tem necessidade nenhuma. Mas por que Daniel estava ali orando 3 vezes ao dia? Porque Daniel sabia quem ele era e quem Deus era nele. Então você tem que saber quem você é e quem Deus é em você. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é a sabedoria que o Senhor derramou sobre você, sobre algum capítulo, algum versículo? Qual é o capítulo da Bíblia que chama a sua atenção, que você nunca esquece? Então, por que você nunca esquece? O que é que tem naquele capítulo? O que é que tem naquele versículo? Então, é isso, é você almejar pela presença de Deus. É você almejar pelo aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos. Então, todos os dias busque sim ao Senhor com todo o seu coração.
seja sedenta, esteja ali no poço, sabe, almejando cada vez mais daquela água, porque Jesus falou, a água que nunca mais você terá sede. Não é sede da gente chegar e beber um copo de água gelada, não é dessa sede que ele estava falando. Não é dessa sede, é sede espiritual. Aquela vontade de você buscar a Deus. Entendeu? Então, como é que você sabe que você nunca vai ter sede? Porque Deus, ele sempre está ali com a palavra certa, na medida certa para você. Então, todos os dias busque a Ele, porque você vai ter uma resposta, você vai ter algum norte no seu dia. Então, às vezes acontece algo na nossa vida, a gente não sabe o porquê, mas talvez se você buscasse o Senhor de manhã, você já saberia o porquê daquela situação. Eu quero contar um pequeno testemunho que eu estava fazendo um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, quando tinha acabou, né? Terminou, aí ela falou, vocês precisam contar aqui no grupo algum testemunho. E eu fiquei assim, poxa, qual testemunho eu vou contar? O que é que eu vou falar? Fiquei sem saber. Então eu falei, poxa, não sei. Só que aí quando eu fui para casa, né, fiquei sentada, eu fiquei pensando. Aí Deus falou assim tão forte no meu coração, você vai escrever o que você vai viver. Só que eu não entendi, eu simplesmente saí, não entendi o que aquela palavra queria dizer. Porém, a minha mãe me chamou para sair. A gente foi no shopping. E quando chegou no shopping, pra ir, né, a gente pegou o ônibus. Quando chegou no meio do caminho, o ônibus ele foi assaltado. E aí, aquele desespero todo, aquela agonia toda, eu lembro, né, que o rapaz que estava atrás levantou e o rapaz que estava na frente, né, com a arma na mão, falou bem assim, pega o colar dessa menina, porque ele passou por todo mundo, não mexeu em mim, não pegou nada meu. Aí o que tava lá na frente falou, pega o colar dessa menina. Aí eu peguei, tirei o colar, guardei. Ele passou por mim, foi direto. Ele não triscou em mim. Ele não pegou o colar, ele não pegou o brinco, ele não pegou pulseira, ele não pegou nada. Absolutamente nada. Não levou meu celular. Não triscou em mim. Ele passava direto e voltava, passava direto e voltava. E assim, esse foi o maior testemunho que eu contei no meu encontro com Deus. Então, é assim que Deus faz. Às vezes a gente fica tão desapercebido sem entender, mas Deus, ele trabalha na nossa vida. Então, ali Deus me mostrou o cuidado que ele tem comigo. Porque Satanás estava ali na frente, mandando ele fazer, Mas Deus, ele envia anjos ao nosso redor. Os anjos, eles não estão dormindo. Os anjos, eles não estão, sabe, bocejando. Ah, será que eu vou hoje? Não. Eles estão com a espada desembanhada. Eles estão ali o tempo todo, sabe, guerreando por mim e por você. Então, creia nesse Deus a quem você serve. Não desista, não desanima, não pare. Se está fraco, peça ajuda a um irmão. Porque é para isso que nós estamos aqui, um para servir o outro. Até Jesus serviu aos discípulos, quanto mais a nós, né? Então, aqui o 10 fala assim, felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Então, Deus, ele sempre nos deixou claro que a gente vai sofrer nesse mundo. A gente vai sofrer perseguições. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente não é tão perseguido, mas se você for no país afora, as pessoas morrem por causa da palavra de Deus. As pessoas se escondem, não podem andar com a Bíblia na mão. E hoje a gente ainda tem essa liberdade. Mas você já pensou nessa palavra aí que Deus deixou bem claro? Vocês serão perseguidos, então às vezes a gente deixa Deus por tão pouca coisa. Às vezes é porque o irmão falou mal de mim, então eu não quero mais saber de Jesus. Não, não é assim. Seja um cristão firme na rocha. Aquele que conhece a palavra. Se o irmão falou mal de você, lembre, o Senhor disse que eu ia sofrer. O Senhor disse que teria aquele que ia me perseguir. Então eu não vou parar por causa do que o irmão está falando de mim. Eu não vou desistir porque o irmão está falando aquilo de mim, porque eu sei a quem eu sirvo. Eu sei quem é o meu Deus. Então por que eu vou parar por causa daquele irmão? Eu vou orar pelos irmãos. Porque o 44 fala, mas eu lhes digo, amém os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então aqui é a resposta.
Aqui tá bem claro. Ore, ame os seus inimigos. E Deus ainda acrescenta mais coisas. Você acha que não é fácil? Até os hipócritas fazem. Eles amam o que amam a eles. Então todas as pessoas amam. E isso é fácil. A pessoa não faz nenhum mal pra você. Você tá sempre bem, tá tudo tranquilo. Então é fácil você amar aquela pessoa. Porque aquela pessoa sempre tá te servindo. Mas é difícil amar aquele que não te serve. É difícil amar aquele que te critica. É difícil amar aquele que toda hora quer fazer alguma maldade com você. Aí você olha, aquela pessoa parece estar bem, mesmo te criticando. Então, é isso que Deus quer, nos confrontar na nossa dor, nos confrontar na perseguição, nos confrontar naquele momento difícil. E aí Deus pergunta, aonde é que está o seu coração? É naquela pessoa, é naquela palavra ou é em Deus? Você realmente vai amar ela, vai orar por ela? Então Deus ele nos confronta todos os dias. Então Deus ele deixa claro que nós, quando decidimos esperar, buscar a Ele, a gente vai sofrer, a gente vai ser perseguido, mas a gente receberá a recompensa. E a recompensa é um reino que não tem dor, não tem sofrimento, não tem perseguição. É um reino de paz, de alegria, de amor, que vai resplandecer a glória de Deus. Aquele é quem cuida de você, faz você acordar, faz você dormir, faz você comer, aquele que traz o seu mantimento. Então, é essa a nossa recompensa, é por isso que estamos guerreando, é por este céu que a gente está brigando aqui na terra. Então, não é qualquer coisa. Não é simplesmente uma mansão de milhões com tudo pago. Não é simples. É extraordinário aquilo que estamos buscando. Você já pensou no céu? Você já imaginou o que tem no céu? Porque Apocalipse diz que a rua é de ouro. Quantas e quantas pessoas hoje estão buscando dinheiro? Quantas e quantas pessoas não conseguem nem dormir porque tem 3 trabalhos, tem 2 trabalhos? Quantas e quantas pessoas estão atrás de dinheiro nesse exato momento em que aqui a gente está buscando a palavra de Deus? Quantas e quantas pessoas saem de um trabalho, vai para o outro e fica sem dormir, não sabe mais nem o que está fazendo? Então Deus diz, aqui no céu, o dinheiro de vocês estão no chão, eu piso nele todos os dias. Aquilo que vocês almejam aqui na terra, eu piso nele todos os dias. Então, pense nessa palavra, o impacto que essa palavra traz pra gente. Então, não é sobre dinheiro, não é sobre ter uma casa. O reino de Deus não é sobre simplesmente ter o melhor trabalho, ter a melhor faculdade. O reino de Deus não é sobre essas coisas, porque Deus diz a traça e a ferrugem vai corroer tudo. Tudo isso aqui que você está buscando vai passar. Tudo vai passar. A gente está aqui, sabe, de passagem. Não é lugar de morada. A terra não é lugar para você morar, para você ficar o resto da sua vida. Você vai ficar o resto da sua vida no céu, com Jesus. É lá que você vai ficar. Então, creia no Senhor. Creia que Ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Eu não tô falando aqui para você não trabalhar mais, para você largar tudo, não. Eu tô falando para o seu coração não estar no trabalho, para o seu coração não estar no dinheiro, para o seu coração não estar em coisas fúteis, porque vai acabar, vai passar. Então, o que adianta? Então, se você parar para pensar, um homem ele construiu um prédio enorme, um prédio grande e maravilhoso. Ele passou anos e anos tentando construir aquele prédio e finalmente ele conseguiu. Daqui a pouco, vem um terremoto e destrói o prédio em 5 minutos. Ele passou talvez 5 anos, 4 anos tentando construir. E em 5 minutos, tudo foi por água abaixo. Tudo acabou. Então é por isso que Deus diz, não coloque seu coração em coisas que podem se acabar. Então imagine como esse homem vai ficar frustrado, talvez depressivo, não vai querer saber mais de ninguém. Então é isso que Deus fala, coloque a sua esperança em mim. Porque se você colocar em mim, não vai se acabar, não vai se perder. Se você colocar sua esperança em mim, tudo isso aqui que você está colocando em minhas mãos, olha, vai frutificar até a consumação do século. Então, tudo vai passar, mas o que você germinou no céu, ali,
ali não passa, ali não tem jeito, ali vai permanecer até o fim de todas as coisas. Então, creia no Senhor. E Mateus 5,16 diz assim: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não enterre o dom que Deus te deu. Não esconda aquilo que o Pai colocou nas suas mãos. Não faça como Moisés, que disse: eu não sei falar, Senhor. Então, às vezes você tem um dom tão lindo de cantar, tão lindo, a sua voz é tão linda, mas você tem vergonha de cantar. Não enterre o dom que Deus te deu. Não tenha vergonha daquilo que Deus já colocou em tuas mãos. Porque quando Deus nos dá um dom, quando Deus coloca algo na nossa mão, é porque Ele sabe que você é capaz. Ele sabe que você é capaz de cumprir aquele dom que Ele te deu. É capaz de impactar milhões e milhões de vidas através de você. Então, não fique com medo. Não faça que nem Jeremias. Assim, eu não sei falar, eu sou moço ainda. Não tenha medo, porque Deus, Ele faz uma rocha brotar água, quanto mais a você. Porque Deus mesmo diz, quem é que fez a boca do homem? Não foi Ele? Se Ele fez você falar, você acha que Ele não vai fazer você impactar vidas? Você acha que Ele não vai fazer você perder esse medo? Você acha que Ele não vai fazer você ser a melhor cantora do mundo para impactar jovens, mulheres, homens? Então, pare e pense em quantas e quantas pessoas estão atrás de você. Então, cada uma de nós temos uma multidão, porque a gente não é filha de um pai pequeno, de um pai simples, de um pai, sabe, aquele pai que simplesmente, ó, tem isso aqui, aceita isso aqui, acabou. Não, Deus é um Deus grande, Deus é um Deus sem limites. Se você parar para ver o pôr do sol na praia, você vai ver, tem uma linha assim, né? Que o sol fica aqui e tem uma linha, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aquela linha ali, se você pegar um barco, aquela linha vai ir para além, 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 além. Então não tem um ponto final. Então você que tem que, ó, mergulhar. Você que tem que pegar o barco e dizer, não, eu vou, Senhor, atrás daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque se foi Deus quem colocou, Ele garante. E porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Mateus 5, 34 e 35 diz assim: mas eu lhes digo, não jure de jeito nenhum. Não jure pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Jesus está ensinando que não devemos fazer juramentos, porque tudo pertence a Deus. A terra, sendo apenas o estrado dos pés dele, mostra o quanto ele é grande e soberano. Jurar por algo que pertence a Deus é tratar com leviandade o que é sagrado. Por isso, Jesus orienta a simplesmente dizer sim ou não, se sermos verdadeiros sem precisar de juramentos. Então, não jure pelaquilo que é sagrado para Deus. Não brinque com as coisas de Deus. Que a sua palavra seja sim, sim ou não, não. Não fique brincando com o sentimento das pessoas, nem com o seu mesmo. Porque às vezes a gente fica pensando tantas coisas sobre nós. Eu não sou capaz. Você é templo do Espírito Santo. Você foi criada por Deus. Como é que você diz para si mesma que não é capaz? Como é que você diz para si mesmo que não é bonito? Você é a imagem e semelhança de um Deus que você fala todo dia. Ai, Senhor, tu é lindo. Ah, Senhor, tu és maravilhoso. E como é que você não é maravilhosa? Como é que você não é maravilhoso se você é a imagem e semelhança do Deus tão grande? Então, se ame, sabe? Se olhe no espelho e diga, não, eu sou maravilhosa porque eu tenho um pai que me criou. E tudo que ele criou, ele disse o quê? É bom. Então, se o pai disse que é bom, então sim, você é princesa e príncipe do Senhor. Creia na promessa dele, creia que Deus é fiel e que ele te criou sim.
Você não foi um acaso, você não foi um engano, você não foi uma circunstância. Não, você não foi nada disso. Você foi o caso certo. Porque o Deus, ele gerou você dentro do ventre da sua mãe. Então, se Deus te gerou, antes mesmo que sua mãe soubesse que estava grávida, é porque ele já sabia que você nasceria na família certa. É essa família que Deus queria mesmo que você nascesse. Não foi errado, o interesse não bateu errado. Era essa mesmo. Então, creia tão somente e faça a vontade de Deus. Creia que Deus sim te criou. Creia que Deus te gerou. Creia que Deus escolheu o seu nome. Creia que Deus, ele colocou o dom sobre você. Então, não fique duvidosa, não fique questionando, não fique levando a carga de pessoas que não te conhecem. Porque as pessoas que julgam a gente, tem gente que nunca nem nos viu, mas nos julga sem saber. Tem gente que só nos viu uma vez e fala mal da gente, quanto mais. Então, não fique se definindo pelas pessoas que nem se amam. Se defina com a palavra de Deus. Você é princesa do Senhor, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, separada. Então não se misture. Sabe, a ovelha, ela tem que ficar ali no curral. Ela não deve ir com os lobos, porque os lobos uma hora vai devorar ela. Vai ficar ali, ó, sabe, conversando, falando, e nananã. Daqui a pouco não sobra mais nada da ovelha, porque ele vai tirar tudo, vai estraçalhar tudo, e ela vai ficar perdida, rodeando, rodeando, rodeando. Então Deus não te chamou para isso, para ficar perdida nesse mundo, para aceitar qualquer coisa, para aceitar qualquer palavra. Não, Deus te chamou para aceitar as palavras da Bíblia, porque lá é a palavra da vida e não da morte. Então não queira se matar com palavras ruins, sabe? Você tem que se alimentar de palavras vivas. Então, tá com dúvida sobre o seu dom? Comece na palavra. Tá com dúvida sobre você? Comece na palavra. Tá com dúvida das palavras que Deus diz quem você é? Ore ao Senhor. Fala, Senhor, quem eu sou mesmo? Por que o Senhor me criou? O que o Senhor quer? Pergunte. Perguntar não tira pedaço, mas traz solução. Então o Senhor ele sempre está ali, disponível, sempre está ali em todo momento. Então tão somente creia. E aqui continuando. Jesus está ensinando que não devemos fazer juramento, porque tudo pertence a Deus. A terra, sendo ao pé do estrado dele, mostra o quanto ele é grande e soberano. Jurar por algo que pertence a Deus é tratar com leviandade, o sagrado. Por isso, Jesus nos orienta a simplesmente dizer se sim ou não, e seremos verdadeiros sem precisar de juramentos. Em Mateus 6,6 diz: Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Então, essa é a palavra base que pode resumir tudo que eu falei. Tudo que eu falei, ela se resume aqui. Entre no quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Você poderia estar agora questionando sobre alguma situação que aconteceu na sua família. Qual é a solução? Entre no quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Então, qual é a palavra-chave? É a oração. É orar e a ação. Você não tem que só orar. É você ter ação, aquilo com base no que você orou. Ah, Senhor, eu estou te pedindo força. Ah, eu preciso de força, Senhor. Mas o que você está fazendo para gerar essa força? Como está sendo o seu dia? Será que você está buscando mesmo ser forte? Então, qual é a oração que você tem feito? Você tem tido a ação? Você tem se levantado? Você tem feito algo para que se mova? Porque a gente não pode ficar simplesmente orando. Ai, Senhor, eu quero aquela bênção. Ai, Senhor, ai, Senhor. Não, é você orar hoje e amanhã. O que eu posso fazer, meu Deus, para que essa situação mude? Senhor, qual propósito eu devo fazer? Senhor, qual jejum eu devo fazer? Senhor, o que é que eu posso fazer?
Onde eu devo movimentar? Então, Daniel, ele estava orando ali 3 vezes ao dia. Sim, ele estava orando 3 vezes ao dia. Mas Daniel, ele estava, atento. Quando aqueles homens falaram bem assim, olha, não pode mais orar. Não pode. Ele fez o quê? Ele ficou sentado dizendo, Deus, não pode orar mesmo não. Então, hoje, infelizmente, a minha oração não vai subir. Ele não fez isso. Ele poderia dizer, eu já tenho reserva. Eu tenho orado de segunda a sexta. O que é orar sábado? Ele poderia ter dito isso. Mas ele ficou parado? Ele ficou ali. Tá tudo bem, tá tudo bom? Não. Daniel, ele teve, a ação. Eles estão dizendo isso? Mas peraí. Foi orar. Quando ele foi orar, o pessoal lá viu. Aí quando viram Daniel orando, foi falar com o rei. Joga ele na cova do leão. Ele vai jogar na cova do leão? Mas ele tinha o quê? Reserva. Ele tava fazendo o que era errado? Não. Ele tava fazendo o que é certo. Então, quando jogaram ele lá, o que é que o anjo fez? Desceu na cova do leão. Então, quando o anjo desceu, o leão teve que jejuar. Então, se Daniel não estivesse orando, jejuando, você acha que o leão ia jejuar? Não, o leão ia comer ele lá mesmo. Então, é assim que Deus faz. Você não tem que ficar parada, não. É porque o pastor, infelizmente, não colocou oração hoje. Como é que eu vou orar? Não, é você dizer, o pastor não colocou, mas eu preciso estar com a minha lamparina acesa, não é apagada, não. Então é isso, é você ter ação. Então ali, Deus permitiu que Daniel fosse comido. Talvez eu poderia, se Daniel não tivesse orado, aí sim ele seria comido. Porque eles iam inventar outra coisa para pegar Daniel. Então, Deus, ele é Deus cuidadoso, ele é Deus zeloso, ele conhece o seu coração, ele conhece o seu passado, ele sabe quem você é. Então, ele sabia que Daniel ia orar, ele sabia, então ele falou, Gabriel, você sabe que Daniel vai orar ali, mesmo aquele povo falando que não vai orar. Já desce, já fica lá com o leão, porque quando jogar, tu já tá preparado, tu vai fechar a boca dele. Então, foi assim. Fechou a boca do leão, o rei preocupado, orando. Ai, meu Deus, o que será que vai acontecer com o Daniel? Meu Deus, o que será? O que Deus fez? Quando o rei abre, já acabou. Já passou o dia, ele ficou a noite toda lá se lamentando. Quando ele abriu a cova, Daniel, oi Senhor. Então é assim que Deus faz. Deus faz dessa maneira. As pessoas estão achando que você está morto, as pessoas estão achando que você está depressivo, as pessoas estão achando que você está na sua pior, mas você está ali, sendo guardado por Deus. Você está dentro da cova do leão, mas saiba trazer Deus para dentro da sua cova. Você está numa semana ruim, saiba trazer Deus para essa semana ruim, para que tudo seja transformado. Seus inimigos estavam pensando, Daniel já morreu. O rei tava, ai meu Deus, será que Daniel morreu mesmo? Tava na dúvida o rei. Mas Daniel tava com o coração tranquilo, tava leve, tava sereno, porque ele já sabia o que ia acontecer. Então, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente se entrega verdadeiramente a Deus, Deus fecha a boca do leão, Deus manda o anjo, Deus faz tudo no tempo certo. Então vamos continuar aqui. Mateus 6:8 diz assim: Não seja como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então, não seja como os outros, que fica na dúvida, que fica, será que eu vou pedir? Será que realmente é necessário? Eu vou contar um outro testemunho. Todas as vezes, eu ainda morava com minha mãe, todas as vezes eu passava por uma loja. E a menina tinha uma saia preta tão linda, mas tão linda. E eu olhava assim e falava, poxa, achava tão bonita. Eu falei, eu queria comprar uma dessa. Só falava assim, queria comprar uma dessa. Aí, só que no outro dia, eu vindo da escola, né, eu falei, vou fazer diferente. Falei, Deus, me dá aquela saia. Assim, eu queria aquela saia. Era saia linda. Beleza. Oxi. Eu não lembro o tempo que ficou de intervalo depois desse dia. Eu sei que a minha mãe apareceu com uma saia preta,
que é rodada. Exatamente a saia que eu todos os dias passava da escola e via na manequim. A manequim igual a eu. Eu falava, oh Deus, era pra mim. Senhor, me dá aquela saia. Eu só falava isso, Senhor, me dá aquela saia. Aí quando eu mudei minha oração, minha mãe apareceu com a saia. Era algo extraordinário? Era algo que ia mudar minha vida? Era algo surreal? Não era nada disso. Era simplesmente o desejo daquela saia. E Deus, ele fez o quê? Concedeu. Então, por que vocês têm medo de pedir? Por que você está receosa em pedir algo ao seu pai? Por que o que você pede e duvida? Se você sabe que ele vai te dar. Então, eu poderia estar ali o resto da minha vida falando, eu queria comprar aquela saia, eu queria comprar aquela saia. Nunca ia comprar. Mas quando eu fiz a oração certa, Deus, ele respondeu. Então, eu simplesmente falei, Deus, me dá aquela saia e não duvidei. Falei mesmo. E passou o dia e depois a minha mãe compareceu com aquela saia que eu tanto queria. Então eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre, porque era algo tão simples que eu não imaginava que realmente Deus ia conceder. Mas Deus, ele fez. Por quê? Porque Deus é um pai. Ele não vai te dar uma cobra, ele não vai te dar um negócio estranho, não. Ele vai te dar aquilo que você pediu. Mas Deus também, ele sabe medir. Que nem a gente, né? Vocês que são mãe. Você não sabe medir aquilo que dá ao seu filho. Você não vai pegar um seu filho de 2 anos e dar uma faca. Não vai. Então, assim somos nós. Às vezes a gente pede ao Senhor, poxa Deus, eu quero uma casa linda, grande. Mas às vezes você não tem nem condição de pagar uma água, uma luz. Então, assim, às vezes você pede um carro ao Senhor, mas você ainda nem tirou a carteira de habilitação. Então, não peça algo que não está ao seu alcance. Peça ao Senhor no tempo certo. Você quer um carro? Peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a tirar a habilitação. Senhor, por favor, me ajuda a tirar a habilitação. Quando você tirar a sua habilitação, aí você pede pelo carro. Por quê? Porque Deus, ele é muito certinho nas coisas. Deus, ele é certo, as regras do Senhor. Entendeu? Então, ele não vai quebrar os princípios dele. Ele não vai deixar você andando pela rua, quebrando as regras. Na primeira blitz que você passar, levou o carro e agora, o que você vai fazer? Então, saiba pedir com sabedoria. Saiba pedir da maneira certa. Quer uma casa? Fala, Senhor, me dá um emprego onde eu consigo manter aquela casa. Onde eu consigo fazer as coisas organizadas. Senhor, me ajuda a me manter. Então, quando você conseguir, Deus vai conceder o desejo do seu coração. Então, você tem que pedir da maneira exata para que isso aconteça. E aqui, continuando. Mateus 6:21 diz assim: Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus não veio só para nos dar as regras novas. Ele veio para cumprir promessas antigas. Eu quero repetir isso. Jesus não veio só para nos dar regras novas. Então isso quer dizer o quê? Jesus, ele não veio simplesmente pelas regras do Antigo Testamento e ali no Novo ele complementou. Ele não veio só para isso. E Jesus, ele não veio para dizer, não peque, não mate, não roube. Jesus, ele não veio só simplesmente para isso. Ele veio para cumprir promessas antigas. Então, quando você lê o livro de Isaías, está lá a promessa. O filho, ele virá o filho de Davi. Ele esmagará o quê? A cabeça da serpente. E não se cumpriu? Se cumpriu. Então, quanto tempo será que falta para que se cumpra o Apocalipse? Se cumpriu que ele viria de novo, então, minha filha, se prepare, tenha reserva, porque ele vai voltar. E olha, uma coisa muito impactante que diz aqui, né? Jesus, ele diz, será que eu vou encontrar fé na terra? Por que será que Jesus disse isso? Por que será? Porque no mundo em que hoje a gente vive, tá muito normal o errado ser o certo. No mundo em que a gente vive, a gente tem que aceitar o que a Bíblia abomina. Então, por que Jesus fala, será que eu encontrarei fé na terra? Porque se você abrir o Instagram, se você abrir o YouTube,
É cada coisa que você olha assim, você compara com a Bíblia e você diz, não, isso aqui não está certo, a Bíblia não diz isso, mas as pessoas estão pregando sobre isso. E quantas milhões de pessoas estão sendo enganadas? Porque elas não fazem o quê? Elas não lerem a Bíblia. Ela não busca a palavra. Porque ela acha que estar na igreja de domingo a domingo é suficiente. E não é o suficiente. O pastor ele faz ali um simples resumo. Às vezes de 1 hora, às vezes de 30 minutos. É um resumo simples. Você que deve buscar. A pregação de hoje foi sobre Mateus. O pastor pregou, foi sensacional, mas chega em casa e fala, deixa eu ler Mateus para ver se realmente tem tudo isso em Mateus. Porque tem muita gente pregando, falando, lendo o versículo, mas as outras coisas passam desapercebido. As outras coisas não tem na administração dele. Ele pula. Então você que deve buscar. Não, Deus, peraí, eu vou olhar hoje o que é que tem em Mateus. O que é que tem em Apocalipse. Não, eu vou olhar hoje o que é que tem em Gênesis. O pastor estava falando de Gênesis. Deixa eu ver se realmente tem tudo ali. Porque a gente erra, a gente é ser humano. Então a gente deve examinar as escrituras, porque Jesus ele veio cumprir promessas antigas, mas promessas que elas vão se cumprir. Então a gente não deve duvidar, né? E como é que a gente sabe das promessas que Jesus vai cumprir? Na palavra. Gênesis, Apocalipse. Mergulhe na palavra, não fique no raso. Não fique só na internet. Busque, medite. Aí, sabe, feliz é aquele que ouve Deus dentro da sua casa. Porque quantas e quantas pessoas hoje estão indo para a igreja para ouvir profecia, mas você ouve Deus dentro da sua casa. Daniel, ele ouviu Deus na boca de Nabucodonosor? Ele ouviu Deus lá nos cultos que ele fazia? Daniel, ele ouviu Deus lá nas outras coisas? Não. Daniel ouviu Deus, foi dentro do quarto dele. Ó, entre no quarto, fecha a porta, ora seu pai. Então é assim que a gente deve fazer. A gente não deve ouvir Deus na boca de outras pessoas e ficar procurando, não, Silene tem. Não, essa pessoa tem, essa pessoa é de Deus, essa pessoa... Não, gente, sabe? Converse com Deus, fala, Senhor, eu quero ser essa pessoa que o Senhor fala. Eu quero ser essa pessoa que o Senhor habita. Eu quero ser essa pessoa de Deus. Então você deve almejar isso. Você deve almejar ouvir o Senhor dentro da sua casa. E você acordar e ouvir o Espírito Santo dizer bom dia. E você acordar e ouvir o Espírito Santo dizer, olha, você esqueceu de orar. E nesses dias mesmo, eu fui para casa de minha tia e meu celular desligou, descarregou, né? Aí quando chegar em casa, tem meu carregador lá, vou botar o celular para carregar. E amanhã eu vou sair, porque minha mãe tinha me chamado para sair. Eu tinha que estar no ferry, tinha que acordar 6 horas para estar no ferry 7 horas da manhã. Beleza. Fui trabalhar, cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, cadê o carregador? Tinha esquecido na casa de minha tia. Então não tinha como comprar, porque já era tarde da noite. E aí, sem relógio, sem celular para despertar, como é que acorda às 6 da manhã? O Espírito Santo. Oxi. Espírito Santo de Deus, me acorda às 6 horas da manhã. Espírito Santo, eu preciso acordar às 6 horas da manhã. Fica conversando a manhã toda, a noite toda, né? Que eu comecei a agitar as coisas. Eu falei, Espírito Santo, eu preciso acordar às 6 horas da manhã. Me ajuda a acordar às 6 horas da manhã. Acorda às 6 horas da manhã. Porque, gente, eu não ia conseguir acordar sozinha, não. 6 horas da manhã é cedo demais. Então, eu peguei e fui o quê? Descansei no Senhor. Pedi. Duvidei? Não. Então, se eu pedir... Ele disse, pedir, dá-se-vos? Então eu fui dormir. Eu falei, não, eu acho que eu vou ficar acordada de madrugada, né? Ficar despertando, só que eu sou a pessoa que não desperta de madrugada. Tem que estar fazendo um barulho muito grande pra me acordar assustada. Então eu falei, Espírito Santo, é eu e você. É 2-1, não tem como. E assim eu fiz. Descansei, fui dormir tranquila. Não ouvi nada de madrugada, nem acordei de madrugada. Eu sei que eu acordei. Sabia o horário que eu tinha acordado? Não sabia. Sabia o tempo? Não sabia nada, gente. Tava sem celular, tava sem carregador, tava sem relógio, não sabia nada. Acordei, aí olhei assim pra janela. Tava claro, eu falei, ai meu Deus, acho que já é 7 horas da manhã. Meu Deus do céu. Tomei meu banho, saí.
Fui pro ponto. Aí eu perguntei à moça, moça, que hora é essa? Ela, é 6h30. Eu, 6h30? É, 6h30. Gente, o Espírito Santo me acordou o quê? 6 horas. Então é assim. É algo simples? É algo simples. Mas se você não tiver comunhão, se você não tiver intimidade, você acha que ele ia me acordar? Eu ia acordar era 11 horas da manhã, gente. E sem saber ainda o horário. Então, Deus, ele fala assim com você. Ele te ajuda assim todos os dias, mas você deve o quê? Buscar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. E aqui é o final para a gente encerrar. Jesus começa falando que os felizes são os humildes, os perseguidos, os que choram, os mansos. Isso era o oposto do que se valorizava na época e ainda hoje. Porque o que valoriza hoje é o quê? Poder, força, riqueza, fama. Mas Deus diz o quê? Os humildes, os perseguidos, os que choram, os mansos. Então, quantas de nós estamos sendo o quê? Mansas. Então é isso, lembre. Mas Jesus inverte a lógica humana. Ele mostra que o reino começa com os que o mundo despreza. Então, olha que frase impactante. Ele nos mostra que o reino começa com os que o mundo despreza. Então, o mundo, ele despreza os que choram. Tá chorando por quê? Tá sofrendo? Ele fala isso. Os mansos? Não, oxe, como é que você tá sendo manso numa situação dessa? Não, você tem que falar, você tem que gritar. Como é que você faz isso? Não é assim? Se você parou num carro, bateu. Aí daqui a pouco o que sai de lá é o quê? Como é que você bate em mim? Aí você tá ali, Senhor, me desculpa. Eu vou consertar. A gente vai passar agora, nesse exato momento, na oficina. E a gente vai ver como é que ficou essa situação. A pessoa vai tomar o quê? Um susto. Por quê? Porque ela queria brigar, ela queria discutir, ela queria, sabe, procurar, mas você já trouxe a solução. Não, Senhor, desculpa, eu errei. Então, a gente vai lá na oficina, eu vou pagar com os custos e a gente vai resolver esse problema. Se não aconteceu nada, Senhor, me perdoe. Eu estava dispersa, mas como eu vi, o seu carro não aconteceu nada, me perdoe. Pronto, segue-se a vida. Você acha que o mundo gosta dessa frase? Você acha que o mundo gosta dos mansos? E os perseguidos? Os humildes? Então, lembre, Deus, ele não veio para te dar força, riqueza, fama, poder para você viver naquele ser o melhor poderoso do mundo. Não. Seja humilde, seja obediente, seja manso. E o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Então, essa é a palavra que Deus ele colocou assim no meu coração e eu falei para vocês. E também é uma palavra que ela vem para mim, né? Muitas coisas aqui eu aprendi, né? Cada vez mais de como servir ao Senhor com alegria. Então, Ele com cântico, buscar Ele dentro do quarto. Então, isso eu não aprendi da noite pro dia. Eu aprendi diariamente. Então, às vezes a gente procura tantas